Oi, essa é a nossa primeira aula assíncrona da disciplina de Controle e Automação de Processos Químicos 2. Né? Então, eu vou usar esse dispositivo aqui, a mesa digitalizadora, tá certo? E eu estou aprendendo a usar, então eu peço perdão se em algum momento eu acabar não sabendo usar corretamente. Necessariamente, né, nós vamos começar revendo o conteúdo daquelas 2 primeiras semanas. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar é a respeito da questão de qual o objetivo da disciplina de controle automático. Observem que eu não estou usando o nome que é o nome da FURG, tá? Por quê? Porque esse aqui é o nome geral que a gente vai encontrar em toda a literatura, em todos os cursos universitários, tá? Qual o objetivo da disciplina de controle automático de processos químicos. O objetivo é o projeto do sistema de controle automático. Projeto dos sistemas de controle automático. Parece óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim para algumas pessoas. Por quê? Porque algumas pessoas não fazem projeto. Elas fazem especificação. Especificação. Existe uma diferença grande entre especificar algo e projetar algo. A especificação é simplesmente uma seleção de características, tá? Enquanto que o projeto ele é mais geral. Ele implica avaliar o impacto, né, das decisões tomadas com respeito ao projeto. Com respeito ao projeto. Né? Então, o que isso significa? Significa que quando a gente faz as atividades de controle, tá? A gente vai deixar claro que projetar o sistema de controle, né, é, primeira coisa, escolher a variável controlada e a variável manipulada. Então, o exemplo que nos acompanha desde a disciplina de controle 1, né, é o tanque agitado aquecedor, né, que é o exemplo que o livro do Cyborg usa. Né. Então, o que a gente tem? A gente tem um tanque, entra aqui uma vazão W.I, usando a notação do Cyborg, sai daqui uma vazão W.I também, ou seja, o acúmulo no tanque é zero. Esse tanque é dotado de um resistor, esse resistor dissipa um Q ponto aqui dentro. E o que nós temos? Nós temos alguma forma de medição de temperatura, tá certo? Que corresponde a um transmissor de temperatura de acordo com a norma ISA S 5.1. Então, eu tenho que definir o meu objetivo.
como eu já matei o problema em termos de nível, porque a vazão de entrada é igual a vazão de saída, né? Considerando que esse tanque é um tanque sem reação química, é só um tanque aquecedor. Então vou deixar claro aqui, vou escrever que é um tanque aquecedor, né? O meu objetivo é alcançar uma determinada temperatura T na saída, considerando que a temperatura T0 é diferente de T, e ela é menor do que T. Então o que acontece? Como T0 é menor do que T, o meu objetivo é aquecer esse fluido até uma temperatura que seja a temperatura que eu queira aquecer. Então, eu escolho que a variável controlada, nesse caso, a variável controlada vai ser a temperatura. Não basta dizer temperatura, porque eu tenho duas temperaturas. Na saída, ou na corrente de saída, que pelas minhas considerações vai ser a mesma no interior do tanque. Né? E a variável manipulada? A variável manipulada, né, nesse caso, tá, poderia ser a vazão mássica. Se eu trocasse a vazão mássica, eu precisaria manter Q ponto constante. Poderia ser a vazão de saída. Se eu mantenho valores diferentes de vazões, o tanque transborda ou seca. Então, parece claro que existem duas variáveis que influenciam muito a temperatura da saída. O T0, que independe da minha vontade, tá certo? Porque ele ele é uma característica da corrente que está entrando no tanque. E o Q ponto. O Q ponto é o que eu posso manipular. Então a variável manipulada vai ser a carga térmica no resistor de aquecimento. Né? Esse vai ser a variável controlada. Mais tarde, nós vamos modelar esse sistema e vamos tratá-lo de forma a poder chegar até o projeto de sistema de controle usando transformados de Laplace. Tá? Isso nas próximas aulas. Por agora, ele me serve como exemplo para elucidar quais são as variáveis, no caso, a variável controlada e qual a variável controlada e qual a variável manipulada. Bom, o segundo passo do projeto do sistema de controle é escolher a estratégia de controle. Escolher a estratégia de controle. Né? Essa estratégia de controle, que alguns autores chamam de política de controle, tá? Ela pode ser feedback puro, ela pode ser a junção de feed forward mais feedback, ela pode ser uma estratégia diferenciada, essas estratégias diferenciadas nós vamos ver no final da disciplina, tá? Nós vamos ver. Então poderia ser, por exemplo, uma aplicação de controle cascata, cascade control, né? Poderia ser uma aplicação de controle adaptativo, poderia ser uma aplicação de controle preditivo e poderia ser outras técnicas que eu não vou falar aqui quais são, tá? Que envolveriam, por exemplo, o uso de técnicas de inteligência
artificial, tá? Bom, em geral, a gente vai partir do pressuposto de que o nosso principal objetivo é usar a estratégia feedback pura. Porque tudo que for aprendido para a estratégia feedback pura serve também para a estratégia feed-forward mais feedback, né? E também serve para cascata e é o início do adaptativo e do preditivo. A única coisa que muda muito diz respeito ao uso das técnicas de inteligência artificial aplicadas a controle, né? O terceiro passo no projeto de sistema de controle é imaginar que nós temos necessariamente que montar a malha de controle. Então, montar a malha de controle. Então, para montar uma malha de controle, o que eu tenho? Eu tenho o processo, no caso o tanque, e a variável de saída do tanque, no meu caso lá, é a temperatura T. Essa temperatura T é uma temperatura T que varia ao longo do tempo. Eu amostro aquela temperatura e comparo com um valor de set point. Né? Comparo com o valor de set point. Esse valor de temperatura de set point, que é o valor da temperatura desejada, tá certo? Ele vai necessariamente provocar um desvio, né? Porque a temperatura não vai ser a temperatura desejada, vai haver uma diferença, essa diferença a gente chama de desvio ou erro. E aí nós vamos para o módulo, para o bloco do diagrama o bloco do diagrama que nós chamamos de controlador. Esse controlador toma uma decisão, a saída do controlador a gente chama de P de T, e essa decisão P de T vai ser feita na forma de um feedback negativo. Esse sinal aqui é importante que ele seja negativo. E aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter a variável, que era a variável manipulada, x de t, que no meu caso é o Q ponto, né? Que vai ser aumentado ou diminuído para tentar alcançar a temperatura, que em diagramas genéricos a gente chama de y de t. Né? Ficou pequeno aqui, eu vou fazer novamente o desenho passando a limpo. Né? Então vamos ver se eu consigo fazer um desenho melhor dessa vez. O que a gente tem? A gente tem o meu processo. Eu tenho a saída, que é, o meu caso, a temperatura T de T. Eu amostro essa temperatura através de qualquer dispositivo de medição de temperatura e faço com que ele seja comparado ao valor da temperatura de set point. Né? Aqui eu tenho a temperatura que é o meu set point, temperatura de set point. Isso gera uma diferença, essa diferença a gente chama de desvio. Esse desvio vai ser alimentado no módulo controlador e esse controlador gera um P de T. Esse P de T, por sua vez, ele vai causar o feedback negativo na variável de entrada, que é o Q ponto de T, que vai aumentar ou diminuir seu valor agindo sobre o sistema, sobre o processo. Então, a equação global para as leis de controle P e D a equação né, porque é uma equação só. Assim, P de T igual a P barra, né? P barra é função de T? Não necessariamente. Eu vou colocar que seja mais Kc, que multiplica o erro de T, mais 1 sobre tau i, da integral de 0 até t do erro de t dt, mais tau d,
que multiplica a derivada do erro de t, dt. Então, quais são os termos que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a ação do controlador, que é a saída do controlador. Aqui eu tenho o que a gente chama de bias em inglês, ou viés em português. O que é o viés? O viés é o valor da ação quando o erro é zero. Então isso aqui é a ação quando o erro de t for zero. É o valor da ação que sustenta o set point no estado estacionário, né? Então eu vou ter que fazer a hipótese do estado estacionário para determinar a P de t. Kc. Kc, K maiúsculo C, é a constante proporcional. Constante proporcional. Tau i é a constante de tempo integral. Tau d é a constante de tempo derivativo. Né? Então, o projeto do sistema de controle, ele implica em escolher quais termos dessa equação eu quero usar, né? Porque eu não preciso usar ela necessariamente toda, porque essa é a lei do PID completo. Ela tem o termo proporcional, ela tem o termo integral e ela tem o termo derivativo. Então, eu tenho aqui o termo proporcional, eu tenho aqui o termo integral e eu tenho aqui o termo derivativo. Então, se eu quiser usar o termo derivativo, eu mantenho. Se eu não quero, eu tiro ele. Se eu não quero usar o termo integral, eu tiro ele. O termo proporcional eu sou obrigado a usar. O termo proporcional, mais tarde nós vamos ver por quê. Eu já posso adiantar que o controlador fica com uma ação muito lenta se eu não tiver termo proporcional, né? Então, observem. Nós vamos ter que escolher a lei, que é a equação, né, de controle. Então, nós vamos ter as combinações P, PI, PD e PID. Né? Então, vamos lá. Esse aqui, PD, ele é muito usado em robótica e muito pouco usado em controle de processos químicos. Pouco usado em controle de processos químicos. CPQ, controle de processos químicos. O PI, o P e o PID são as nossas escolhas possíveis. Ah, professor, mas o PID é sempre melhor porque ele tem mais termos. Não, não. Tem casos que o PID não é recomendado. Tá certo? Depois a gente vai ver isso. Ora, dependendo do que eu escolher aqui, eu vou ter que determinar qual o valor de Kc, qual o valor de Kc e tau i, e qual o valor de Kc, tau i e tau d. Essa escolha aqui, ó, essa escolha desses parâmetros do controlador nós chamamos de sintonia. Sintonia. Do inglês, tuning. Né? Tuning. Então, a sintonia do controlador é a determinação dos parâmetros Kc e tau i, Kc, tau i, tau d, dependendo se é P, PI ou PID, para o meu problema de controle. À medida que se faz a sintonia, a partir da determinação dos parâmetros da lei de controle escolhida, será necessário avaliar se o desempenho desejado para o sistema operando sobre esse controle automático será alcançado ou não. Então, existe a necessidade de, além de se determinar os parâmetros, se
avaliar a qualidade da resposta do dinâmica, do processo operando em malha fechada com o controlador projetado. Então, quando chegar nessa etapa aqui, nós vamos ter índices de desempenho dessa resposta dinâmica. Então, nós vamos poder avaliar, né, como será essa resposta dinâmica e dizer qual a resposta dinâmica que é melhor ou pior, de acordo com os parâmetros Kc, tal I, tal D que estão sendo usados para o controlador, né? Então, é importante deixar claro que há metodologias para o projeto dos sistemas de controle automático. Sistemas de controle automático. Tá? E o grande objetivo dessa nossa disciplina é apresentar alguns deles. Então, o principal objetivo da disciplina de controle e automação de processos químicos 2 é apresentar essas metodologias. Nós vamos focar, né, nos sistemas que a gente chama de single input, single output. Ou seja, entrada única, saída única. Que são os sistemas que têm uma variável controlada e uma variável manipulada, né? Existem os sistemas MIMO, por exemplo. Múltiplo input, múltiplo output, né? Nós vamos focar nos sistemas CISO, né? Quando a gente para pensar em como é feita a determinação dessa resposta e desse desempenho do controlador ou do sistema a ser controlado operando em malha fechada com o controlador, isso nos remete à necessidade de que a gente tenha uma descrição desse sistema. E essa descrição ela é feita através de um modelo matemático, né? Então, observem, quando a gente precisa fazer o projeto do sistema de controle, esse projeto do sistema de controle vai necessitar de uma representação matemática desse processo. Esse processo, então, né, vai ser representado no mínimo do tempo por uma variável y de t, e existe uma variável manipulada x de t, que atua sobre o processo, que age sobre o processo, que influencia o processo e leva esse processo a produzir uma saída y de t. Então vamos fazer um exemplo, tá? Um exemplo bem simples, tá? Um exemplo que é o exemplo do tanque aberto, descarga aberta. Tanque aberto de descarga aberta, né? Vamos imaginar que eu tenha um tanque, o tanque de seção transversal constante, tanque cilíndrico, tá certo? E ele tem um determinado nível de líquido, né? Esse determinado nível de líquido aqui eu vou representar como sendo H. Esse tanque é um tanque contínuo. Aqui eu tenho uma entrada de uma vazão M.I, de input. E através de uma tubulação
de saída aqui, sai uma vazão mássica M.O. Né? Então, como o tanque é aberto, a pressão atmosférica aqui eu vou chamar de pressão P0, a pressão que está sendo exercida sobre essa coluna de líquido. Esse líquido é um líquido que tem uma massa específica ρ. Né? Nós estamos em um determinado local que a gravidade é G. Né? Se eu fizer um balanço material, aplicando lá a equação da continuidade, vocês vão lembrar que o termo do acúmulo da massa no volume de controle com o tempo é igual a quê? O M.I menos o M.O. Esse meu sistema ele vai ser sem reação química, então eu não tenho termo de geração no balanço material, tá certo? Eu vou considerar o ρ constante, tá certo? E vou considerar, para poder considerar o ρ constante, eu vou considerar que é um problema isotérmico. A temperatura é constante. Isotérmico. Né? Então, o que vai acontecer? Como é um tanque de geometria uniforme, a área A, se eu ver esse tanque aqui de cima, ele pode ser um tanque assim, por exemplo, uma vista superior. Vista superior, tá? Essa área A aqui que eu estou vendo daqui, ó, que eu estou vendo de cima, tá? Essa área A, tá? Essa área A, ela é constante. Então, eu vou dizer que a A é constante. Então, a massa que está acumulada dentro do volume de controle vai ser ρ vezes A vezes H. A vezes H é o volume de líquido. É esse volume aqui, ó. Esse volume de líquido aqui, ó, tá? É o volume V, que é igual a A vezes H. A vezes H. Né? Isso, a derivada disso com respeito ao tempo no volume de controle, vai ser igual. M.I vai ser ρ FI. Eu vou considerar que aqui eu tenho fluido com ρ e aqui eu tenho fluido também com ρ. Então, a massa específica é igual ao longo de todo o sistema. Então, menos ρ FO. Então, eu tenho aqui, como ρ é constante e a área é constante, eles vão sair para fora da derivada. Vai ficar ρ vezes A de dH dt igual a ρ FI menos ρ FO. O ρ simplifica, né? Ρ simplifica, né? E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter que dH dt igual a FI menos FO sobre A. Então a equação fica dH dt igual a FI menos FO sobre A. Bom, a questão é, isso aqui é o modelo matemático desse processo, em malha aberta. Então, esse modelo é o modelo matemático do tanque de descarga aberta, o tanque aberto de descarga aberta, em malha aberta, porque em momento nenhum falei de controlador. Em momento nenhum falei de controlador nessa modelagem. Tá certo? Esse é o tanque mais simples que existe, é o primeiro tanque dos nossos exemplos. Tá? Então, o que vai acontecer? Necessariamente, se eu tenho a situação de que dH dt é igual a FI menos FO sobre A, o que eu preciso me dar conta? Que eu preciso, para resolver um problema de controle, lá como eu coloquei nos passos, a primeira coisa que eu preciso é escolher a variável controlada. No caso, como o problema é isotérmico e como eu não considerei as vazões iguais, ó, isso vai implicar no nível. Então, a variável controlada será o nível de líquido.
o nível, a variável H. A questão é, como que eu vou escolher a variável manipulada? Né? Escolher a variável manipulada. Eu posso escolher manipular a vazão FI, ou seja, eu boto uma válvula na entrada do tanque, ou eu boto uma válvula na saída do tanque. Então eu vou querer manipular, nesse exemplo eu vou manipular FO, tá certo? A vazão volumétrica de saída. E aí como é que nós ficamos com esse nosso sistema? Esse nosso sistema fica assim, ó. Eu tenho o tanque, eu meço o nível, um sensor, né? Esse nível que eu meço, eu mando para um transmissor de nível, um LT. Esse sinal é um sinal elétrico que vai ser enviado até um LC. Esse LC, por sua vez, vai gerar um sinal, tá? Esse sinal é um sinal elétrico, que vai ser enviado para um conversor I/P, um conversor de corrente para sinal pneumático. E a válvula de saída do tanque aqui, eu vou desenhar aqui uma válvula pneumática. Essa válvula de saída recebe um sinal pneumático. Então observem que aqui no ponteiro da caneta da mesa digitalizadora, que eu estou fazendo um percurso fechado, né? Então essa aqui é a malha de controle. Aqui eu tenho a entrada da vazão FI e aqui eu tenho H. A questão é, qual a equação que eu vou colocar dentro do controlador de nível para conseguir manter o nível aproximadamente dentro do valor que eu quero, que eu desejo, né? Então, eu tenho três opções, né? Então, observem que a minha ação do controlador, o P de T, que no caso vai ser a minha vazão FO, vai ser igual a uma vazão P barra de T, que vai ser o valor da vazão FO no estado estacionário. Então eu preciso ter um ponto operacional. Eu preciso definir em qual valor de H em estado estacionário. Eu vou representar estado estacionário como o Cyborg faz usando a sigla SS. SS de State. Então, o que eu tenho? Eu preciso, H é o valor do nível a qualquer instante, mas eu tenho que determinar qual o valor do H em estado estacionário. Tá? Esse valor do H em estado estacionário é o valor do set point. Vai ser o que eu vou escolher como set point, que é o valor que eu quero manter. Então, eu preciso, por exemplo, que a válvula da saída aqui, né, que define o FO, esteja para um determinado percentual de abertura, para que eu consiga manter o nível no valor de estado estacionário. Então, a ação vai ser a ação correspondente à vazão no estado estacionário, mais Kc, que multiplica o desvio, o erro de T. Observem, que lei é essa que eu escrevi? Essa lei é uma lei proporcional. A lei mais fácil possível de ser feita. A lei proporcional. Tá? É a lei mais fácil possível de ser feita. E aí uma coisa que é importante eu definir, né, é o seguinte, por exemplo, como eu calculo o erro de T? O erro de T, ele vai ser o valor do H em set point menos o valor instantâneo de H. Então, o que vai acontecer? Observe o que vai acontecer. Vamos imaginar um caso hipotético. Que eu tivesse aqui a necessidade de manter um set point, por exemplo, de 1 metro. Mas o nível H, naquele instante, estivesse a meio metro. Então, o H de set point é 1 metro e o H instantâneo meio metro. Então eu teria um desvio positivo de 0,5. Então aqui seria 0,5. Aqui seria 0,5. 0,5 instantâneo. Tá certo? 0,5.
O Kc eu não sei, ele é um número real, pode ser um número positivo ou negativo. O valor da abertura da vazão da ação da válvula é um número real, né? Só que acontece, como eu sei que eu estou num nível aquém do set point, eu preciso abrir ou fechar a válvula? Eu preciso fechar a válvula para que o nível suba e alcance o metro. Ele está em meio metro. Se ele está em meio metro, eu preciso necessariamente que essa ação seja uma ação que faça com que vazão AFO diminua. Eu preciso que essa vazão diminua. Eu preciso que a vazão diminua. Então, ora, se aqui for positivo, aqui vai ser um número que é um número positivo. Vai estar entre 0, né, porque eu não tenho vazão negativa, né, e valores positivos. Então, aqui tem que ser negativo. Aqui tem que ser negativo. Né? Aqui tem que ser negativo. Para quê? Para que eu vá na direção que deseja. Então, é importante essa análise, e essa análise nos remete ao que a gente chama de sistemas diretos e sistemas inversos. Tá? Então, o que a gente tem? Quando eu busco uma relação que existe entre a variável manipulada e a variável controlada, quando eu aumento a variável manipulada e a variável controlada diminui, quando eu aumento a variável manipulada e a variável controlada diminui, eu tenho o que a gente chama de sistema inverso. Quando eu aumento a variável manipulada e a variável controlada aumenta, eu tenho o que a gente chama de sistema direto. Essa análise é importante para a implementação, tanto em nível de simulação, quanto na prática de como a ação vai ser implementada. Um outro fator importante diz respeito à questão de como tratar a ação PDT. PDT é a ação. Né? Eu posso transformar qualquer variável em fruto da equação do PID. Mas é mais fácil, como eu estou lidando com válvula de controle, eu imaginar como que essa válvula está aberta. Ela pode estar aberta 0 ou 100%, ou seja, ela pode estar aberta nada ou tudo. Então nós vamos pensar em PDT como sendo uma fração de uma vazão máxima que pode ser dada pela válvula. Bom, a partir desse instante, então, eu passo a ter a possibilidade de resolver o problema de controle de algum jeito. Para resolver esse problema de controle, eu tenho duas possibilidades matemáticas. Primeira, porque, observem, eu tenho agora um conjunto de equações para ser resolvidas. Eu posso não conhecer ainda os limites, o universo de discurso das variáveis, mas eu sei as equações que devem ser resolvidas. Eu tenho que manter H o mais próximo possível de H em estado estacionário para uma situação que eu tenho que dH dt é igual a Fi menos Fo sobre A, tá certo? Onde, como eu tenho uma válvula de controle, eu vou sacar a equação da válvula para usar. Então, eu lembro que a válvula de controle, a válvula pneumática de controle, isso a gente viu em controle 1, né? Ela me permite usar aqui a vazão na válvula, que vai ser o FO, vai ser o quê? A abertura, que era lá, que a gente chamava de f de x, vezes o CV, que é a constante da válvula, vezes a raiz quadrada do ΔP na válvula. Né? Então, essa aqui é a equação da válvula. E eu tenho a equação agora para a abertura, porque a minha abertura
vai ser o quê? A abertura vai ser a vazão máxima possível dada pela válvula vezes a minha ação de controle. Então, isso vai ser a minha abertura Então, a válvula ela tem a possibilidade de ter uma vazão máxima. Quando eu tiver a ação 0, a válvula fecha toda. Válvula fechada. Quando eu tiver uma ação 1, ou seja, 100%, a válvula está aberta. Toda aberta. Toda aberta. Toda aberta. E aí o que vai acontecer? Eu vou poder necessariamente pensar o seguinte, do jeito que eu estou fazendo, eu vou ter um problema dimensional aqui. Por quê? Porque a abertura aqui, ela tem que ser um número adimensional. Né? Tem que ser um número adimensional. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa ação direto aqui. Né? E não vou pensar nesse Fmax. Então, a equação fica FO igual a ação vezes, que equivale à minha abertura entre 0 e 100%, vezes CV, vezes raiz quadrada do ΔP na válvula. Observem que eu não estou considerando o tipo de válvula pneumática. Porque eu teria possibilidades, eu teria a válvula linear, a válvula de abertura rápida, abertura, fecho rápido, tá certo? E a válvula igual a percentagem. Então, eu estou desconsiderando a equação da válvula quanto ao seu tipo associado ao seu obturador. A equação da válvula quanto ao obturador. Né? Porque senão eu teria mais uma equação. Né? Então eu quero simplificar porque eu vou levar isso ao simulador. Tá certo? Então o que a gente tem? A gente tem agora a possibilidade de resolver. Para que eu possa resolver, existem duas abordagens possíveis, como eu vinha dizendo. Uma delas é o que a gente chama de abordagem tradicional. Né? Então a solução é uma solução tradicional, ou uma solução usando uma solução alternativa. A solução se refere à equação diferencial ordinária que foi produzida. dHdt igual a FI menos FO sobre A, mais a equação de válvula, mais a equação do controlador. Então eu tenho um sistema de equações para resolver. A forma tradicional usa necessariamente a ferramenta da transformada de Laplace. A transformada de Laplace é a ferramenta que vai permitir eu resolver EDOs. Como que a transformada de Laplace resolve essas EDOs? Bom, quando eu aplico a transformada de Laplace num problema, tá, que eu tenho uma EDO, eu transformo essa EDO no domínio do tempo em uma equação algébrica no domínio complexo do S. Domínio do S. Né? Se eu isolar a variável y de S e aplicar a antitransformada nesse y de S, eu obtenho a y de t. E eu resolvi a minha EDO usando transformada de Laplace. Qual a vantagem de fazer assim? A vantagem de fazer assim é que eu resolvo à mão o problema. Eu não preciso de recurso computacional. Quais as desvantagens? As desvantagens estão associadas à possibilidade de poder usar a transformada de Laplace. A transformada de Laplace só pode ser usada para sistemas lineares invariantes no tempo. Então, o que são sistemas LTI? São sistemas lineares de parâmetros constantes.
lineares de parâmetros constantes. Então vamos ver o seguinte. A minha EDO, qual é a minha EDO? A minha EDO é dH dt igual a FI menos FO. FO vai ser ação vezes CV vezes raiz quadrada de ρgh. Por que ρgh? Vamos voltar aqui, ó, no tanque. Voltei no tanque. Está aqui o tanque. O ΔP na válvula vai ser a pressão a montante menos a pressão a jusante. Então, o que eu vou ter? O ΔP na válvula vai ser P0 mais ρgh menos P0. P0 é a pressão aqui fora, P0 é a pressão aqui fora. Então, a altura da coluna de líquido aqui me dá a pressão ρgh. Então, eu tenho ρgh mais P0 menos P0, ou seja, ΔP é ρgh, que é a equação que eu estou usando lá. Então, isso tudo dividido por A. Então, vamos ver, aqui eu tenho H, aqui eu tenho H. Ah, mas esse H está na meio. Se esse H está na meio, essa equação aqui, que é a equação do tanque mais simples, ela é não linear. Se ela é não linear, eu não posso resolver com a transformada de Laplace desse jeito. Eu vou precisar linearizar essa expressão. E a aula de linearização é mais adiante. Então, hoje nós não vamos resolver usando a transformada de Laplace. Nós vamos fazer usando a forma alternativa. A forma alternativa usa a simulação numérica. Essa simulação numérica vai fazer uso de um método numérico. No caso, o método numérico de soluções de equações diferenciais ordinárias. Então, eu vou usar o método Euler, que é o método mais simples possível para... Aqui Euler com E minúsculo. Vou botar um E maiúsculo aqui. Né? Então, eu vou resolver usando o método Euler. Tá? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Que eu vá programar no Scilab. Tá? Então, vou programar no Scilab. Então, como é que eu faço? Eu sei, né, que quando eu vou programar em Scilab, o melhor jeito é, primeira coisa, limpar o ambiente de trabalho. E vou também limpar a tela. Né? Bom, limpar a tela e limpar a memória. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma secção de inicialização de variáveis. Vou colocar aqui isso aqui como um comentário, né? Então, vou colocar um barra na frente. Né? Essa seção de iniciação de variáveis vai fazer com que eu tenha g igual 9.8, o Scilab é em inglês, tá certo? Eu vou escrever aqui ρ igual, usar o ρ da água a 3,98 graus Celsius, o ρ da água pura a 3,98 graus Celsius, que é 1000 kg por metro cúbico, estou usando o sistema SI. Eu não sei qual CV eu vou usar ainda, então vou deixar por enquanto em aberto. Né? Eu tenho uma vazão FI, que eu vou dizer que ela é uma vazão constante, por exemplo, que pode ser algo em torno de 0,1 metro cúbico por segundo. 100 litros por segundo já é bastante. Aqui eu botei uma vírgula, observe que eu errei. É para ser um ponto. Né? Para ser um ponto. O meu H inicial, no tempo inicial, eu vou colocar ele como sendo o valor lá de meio, por exemplo. De novo eu botei vírgula, que é o costume, né? Eu preciso, né, de um H de set point. Eu vou colocar aqui a 1 metro. Né? Eu posso escrever aqui também, né? Então eu vou colocar aqui a área A vai ser 1 metro quadrado. Tá? Imaginar que outras variáveis eu preciso. Então FI eu já defini. A ação vai vir da equação do controlador.
Rho já defini, G já defini, o H inicial já defini, o A já defini, né? Vou colocar o valor, eu vou ter um valor de KC, né? Porque eu vou usar a equação. Esse valor de KC eu vou deixar ele em aberto por enquanto, tá? E se eu tiver mais alguma variável para inicializar, eu inicializo aqui. Bom, depois disso, eu tenho a seção, eu tenho mais variáveis para inicializar, mas não vou colocar elas aqui agora, né? Eu tenho que colocar aqui, posso colocar elas. O tempo começa em 0 e o MatchOiler exige um passo de integração que eu vou chamar de DH, desculpa, não é isso. Um passo de integração do tempo que eu vou chamar de DT, que eu vou usar 0.001, né? Um valor bem pequeno, lá do MatchOiler. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter o valor de... A primeira coisa a ser determinada é o valor do desvio, do erro. O erro vai ser o H de setPoint menos o H, né? A ação vai ser o valor da ação em estado estacionário, que eu não coloquei aqui, né? Então vou colocar aqui a ação SS, tá? Vamos definir uma ação SS aqui. Ação SS, igual, por exemplo, 10%. Chutei, 10%, tá? Por causa da questão do sistema direto ou inverso, eu vou colocar aqui mais, né, KC vezes o erro. Então, o KC, ele tem que ser um valor negativo. Então, eu vou colocar menos, por exemplo, menos 10 aqui. Tá? E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter que FO igual a ação vezes CV, que eu não escolhi ainda, vezes SQRT de Rho VG vezes H. Aí eu vou ter o cálculo numérico de DHDT, que vai ser igual a FI menos FO dividido por A. Então, observe como eu estou fazendo a simulação numérica. Isso aqui é uma quantidade. Isso aqui é uma quantidade macroscópica, não é diferencial. Não é infinitesimal. DHDT não é infinitesimal, né? Bom, e aí o que vai acontecer? Eu estou precisando de mais espaço, né? Eu vou passar adiante. Eu vou ter a seção de implementação do método de Euler. MatchOiler a gente aprende cálculo numérico. A gente aprende que a variável no próximo instante de interação vai ser o instante anterior mais o valor DHDT vezes dt. Algumas pessoas têm muita dificuldade em entender essa linha. Por quê? Porque elas não se dão conta que o computador começa fazendo pela direita, né? Então eu posso escrever isso aqui, porque esse sinal de igual não é um sinal de igual de verdade. Isso aqui é uma atribuição, é o comando de atribuição. Isso aqui significa passa a ser. Então, o Scilab, quando eu for rodar esse código, ele vai buscar H na memória, vai buscar DHDT na memória e vai buscar DT na memória. Vai multiplicar, vai somar e só depois vai gravar em H, né? Então, isso funciona porque é feito desse jeito. Bom, ora bolas, eu preciso incrementar o tempo, né? Porque DHDT foi calculado aqui, ó, DHDT eu tenho, e agora eu já integrei a variável dependente, o H, então agora a variável independente, o tempo passa a ser tempo mais dt. Se eu parasse o programa agora, eu teria feito um único laço de
interação. Então eu preciso definir quanto tempo eu quero fazer essa interação, né? Então eu tenho que voltar aqui e a partir daqui onde eu deixei essa zona aberta, eu vou colocar aqui, ó, enquanto o tempo for menor do que 100 segundos, né? E eu vou colocar, eu tenho aqui o laço de repetição, e eu tenho aqui o end. Esse end é daquele while. Então ele vai repetir, mas não vai me mostrar resultado nenhum. Então, como ver os resultados? Bom, a melhor forma de ver os resultados é a forma gráfica. Então eu precisaria fazer uso do comando plot, que é o comando que grafica as coisas. Só que o comando plot ele tem como atributos um vetor. Um vetor, né? Esse vetor eu vou chamar de TT, o eixo das abscissas, e vou chamar de HH, o eixo das ordenadas. Então eu preciso armazenar o valor de T em HH, HH índice I recebe H, e eu vou armazenar o valor de T em TT. Só que eu preciso fazer isso aqui, ó, antes. Por quê? TT, índice I, recebe T. Eu preciso fazer antes dessa linha aqui, porque aqui eu estaria fazendo o acréscimo de DT e eu teria a próxima interação, né? Então, TT índice I recebe T. Isso aqui é um sinal de... esse aqui é um sinal de ponto e vírgula. Então, HH está aqui, TT está aqui. Só que eu criei um índice, porque agora eu tenho vetor. Então eu preciso dizer que I, que é o índice, passa a ser o I anterior, mais 1. Vou voltar lá na minha definição de variáveis, e aqui eu tenho que dizer I começa em 1, né, que é um contador. Né? Ora, o que esse programa permite? Esse programa permite eu avaliar o efeito do KC. Só que eu não escolhi o valor de CV. Para escolher o valor de CV, eu tenho que pensar no estado estacionário, né? Eu preciso conseguir sustentar o estado estacionário. Então, nós vamos resolver a equação da válvula para o estado estacionário, né? Então, observe, como o FI é 0,1, para que eu tenha a situação de... Eu vou abrir aqui um espaço para fazer essa análise do valor de CV. Como eu tenho que o valor de FI é 0,1, e eu não sei o valor de FO que sustenta a entrada igual a saída. Claro que eu sei, 0,1, né? 0,1 metro cúbico por segundo, 0,1 metro cúbico por segundo. Ora, então, o FO para o steady state, eu vou substituir na equação da vazão da válvula. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter FO igual a abertura, que é a ação, vezes o CV, vezes raiz quadrada de ρGH. Ora, eu preciso de 0,1 metro cúbico por segundo. A ação, quanto que é bom que a válvula esteja aberta no estado estacionário? Seria bom, por exemplo, que ela não estivesse engargalada, que ela não estivesse nem toda aberta, nem toda fechada. Tivesse, por exemplo, com abertura de em torno de 0,5%. Mas observe, não foi 0,5 ou 50%. Mas não foi isso que eu fiz. Quando eu escolhi lá o valor, que eu chutei o valor, eu simplesmente chutei o valor de ação SS em 0,1. Então, por exemplo, para que funcione, eu vou manter aqui o valor de 0,1. Vezes, você vê que eu não conheço, vezes raiz quadrada de 1000 kg por metro cúbico, vezes aproximadamente 10, vezes vezes o valor do set point, que é o valor de 1, né? Se não me memória, o HSS é 1. O HSS é 1. Então, o que eu vou ter? Raiz quadrada de 10.000 é 100. 100 vezes 0,1 é 10. 0,1 por 10, 0,01 vai ser a ordem de magnitude do CV que eu vou ter que usar. Tá? Quais as unidades do CV?
vai ser metro cúbico por segundo vezes Pascal na menos meio, né? Porque ΔP em Pascal, passa dividindo, a abertura é dimensional, Pascal está na meio, então a unidade CV vai ser em metro cúbico por segundo vezes Pascal na menos meio. Então, esse é o programa simulador, tá certo? Esse é o programa simulador. Graças, então, aos poderes da edição de vídeo, né, eu tenho já esse código aqui passado a limpo, né? Então, eu só reorganizei algumas linhas para caber tudo na mesma página, tá certo? Aqui, ó, aqui está faltando um ponto e vírgula, tá? Aqui está faltando um ponto e vírgula, tá? E porque se eu vou usar na mesma linha, eu preciso separar com ponto e vírgula, tá? E assim, essa seção aqui está diferente do que a gente havia feito anteriormente. Por quê? Porque a ação não pode ser negativa nunca. Porque a ação representa a abertura da válvula. Então ela não pode ser menor do que zero. E ela não pode ser maior do que 100%. A ação não pode ser maior do que 1. Então, se a ação calculada pelo algoritmo de controle for menor que zero, então eu transformo essa ação no limite de zero, porque ela não pode ser negativa. E se a ação calculada for maior que 1, ou seja, se a válvula fosse abrir mais do que 100%, ela não pode abrir mais do que 100% fisicamente. Então, a ação é 1. A esse tipo de recurso, a gente chama de filtro saturador. Filtro saturador. O filtro saturador, ele é uma figura muito comum em controle. Normalmente ele é representado, tá certo, por um ícone, onde a gente tem uma coisa assim. Tá? Ou seja, aqui eu tenho o valor de 0, aqui eu tenho o valor de 1. E nessa faixa aqui, eu tenho a possibilidade de ter a ação variando. Não quer dizer que ela vai variar linearmente, tá certo? Mas normalmente todos os softwares, todos, o SciCos, o Simulink e outros, usam esse tipo de representação aqui para esse filtro saturador. Então o filtro saturador, ele garante que se passar do valor de 1, ele satura em 1. E se ele passar do valor abaixo de 0, ele satura em 0. Isso aqui garante que eu vou ter um resultado que vai ter significado físico. Tá certo? Então agora, tendo esse código aqui, tá? Ele vai estar disponível no Moodle, tá certo? Vai estar disponível no Moodle, tá? E o nome do arquivo vai ser algo parecido com isso aqui, assim, ó, exemplo 1 underline pandemia tanque aberto de descarga aberta em malha fechada .sce. Isso aqui foi desenvolvido em Scilab. Então você já tem que ter o Scilab instalado, acredito que todos tenham já, né? Que vocês usaram em outras disciplinas, tá certo? E aí vocês vão ter esse código pronto. Então vocês não vão ter o trabalho de digitar, tá certo? E aí o que vai acontecer? A atividade avaliada vai implicar em vocês executar esse código. Executar esse código, tá certo? E eu vou querer que vocês expliquem os efeitos de algumas variáveis. Por exemplo, o que acontece com o código quando a gente mexe no KC? Tá certo? Como é que a resposta vai se comportar quando eu mexer no KC? Tá certo? Quais são os outros parâmetros que implicam na lei de controle? Observe, a ação no estado estacionário.
o que que acontece se eu vier aqui e alterar o valor da ação no estado estacionário? Tá certo? Como é que eu avalio o desempenho? Eu avalio a partir do gráfico. Avalio a partir do gráfico. O gráfico é gerado por esse plot. Quando vocês executarem o código, vocês vão verificar que 100 segundos é muito tempo para simular, porque rapidamente ele chega próximo do estado estacionário. Tá certo? E existe uma característica que vai aparecer, que eu espero que apareça, pelo fato da gente estar usando só uma lei proporcional também. Tá? Então aqui vai aparecer uma característica importante porque eu estou usando uma lei proporcional. Então esse enunciado vai estar no Moodle, tá certo? O código já vai estar disponível e a única coisa que vocês vão ter que fazer é mudar o valor de KC, tá? Avaliar o que acontece, valor de KC para esse valor de ação em estado estacionário, depois mantém o valor de KC e troca o valor da ação em estado estacionário. Qual é o universo de discurso da ação? Só para lembrar, ela pode ser 0 fechada até 1 fechado. Ou seja, a ação, que é a abertura da válvula, ela só pode ficar nessa faixa aqui, para a gente lembrar. Qual é a faixa que o KC pode variar? Ele pode variar de menos infinito aberto até 0, né? 0 fechado. O 0 fechado é um caso limite que não vai ter aplicação de controle. Tá certo? Porque aqui vai zerar e aí a ação vai ficar constante. E aí o tanque ou só vai esvaziar ou o tanque só vai encher. Tá ok? É o caso de... eu vou fazer essa pergunta lá no Moodle. O que significa quando o KC for 0? Tá certo? Bom, o que acontece? A gente viu um caso único de modelagem e simulação, que é o caso mais simples possível, né? Então a gente viu o tanque aberto de descarga aberta. Na classificação dos sistemas, esse exemplo que a gente viu, tá? Ele cai no que a gente chama de sistema isotérmico sem reação química. Então, o primeiro exemplo que a gente viu, que é o exemplo mais simples, é um sistema isotérmico, né, sem reação química. Ora, eu posso ter sistemas que são não isotérmicos, ou seja, a temperatura varia, mas que continuam sem reação química. Um exemplo clássico de um equipamento que está nessa situação seria o trocador de calor, por exemplo. Trocador de calor. Né? Ou o nosso tanque agitado. O tanque agitado aquecedor. Né? A gente pode ter sistemas isotérmicos com reação química. E aí, dependendo do tipo de reator, porque aqui vai cair em reator, a gente pode ter o caso, por exemplo, do reator contínuo, perfeitamente misturado, o CSTR. E a gente pode ter, por exemplo, o reator batelada, né? Vai depender da forma de operação. E a gente pode ter o sistema mais complexo possível, que seria os sistemas com reação e não isotérmicos. Não isotérmicos com reação. Né? Então, assim, como nós estamos no período de redução da carga horária, né, dos conteúdos, né,
Eu vou trabalhar de forma mais acelerada esses sistemas aqui. Tá? E aí eles vão ficar como vídeos para consulta. Tá? Observem, o que a gente fez nessa aula de hoje? A gente classificou as formas de atacar o problema de controle e mostrou que havia duas e só abordou uma delas, uma das formas de atacar o problema de controle. A gente só atacou usando simulação numérica. O controle automático que a gente vai ver na nossa disciplina, ele vai focar mais no uso da transformada de Laplace. Mas o objetivo é mostrar para vocês que dá para fazer também em simulação. Tá certo? Só vai aumentar o grau de dificuldade porque eu vou ter que programar. Tá? Bom, então, para a conclusão, né, nós observamos que a simulação... Acabei apagando aqui. Vamos lá. Conclusão. O que a gente tem? A gente tem que nós vimos o sistema mais simples possível, né? Então a gente fez o nosso primeiro exemplo, né? O exemplo 1, tá? Uma simulação numérica de operação em malha fechada, do tanque aberto de descarga aberta, usando estratégia feedback, com lei, a lei mais simples possível, proporcional. Tá? Então nós estamos longe ainda de poder projetar o sistema de controle, por quê? Porque nós vamos ter uma metodologia para escolher qual é a melhor forma de ter KC, tal I e tal D. Tá? Então era isso, eu agradeço a atenção e fique bem e até o nosso próximo encontro assíncrono. Muito obrigado.